Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818 na cidade de Trèves, parte da Alemanha. Com a adoção dos seus pensamentos como ideias políticos, foi criada uma imagem perfeita e outra completamente negativa para contar a história da personalidade que existiu. Karl Marx era filósofo, político, economista, sociólogo e jornalista, filho de judeus da classe média. Quando era jovem, entrou na Universidade de Bonn para cursar Direito e lá participou ativamente da política estudantil. Na Universidade de Berlim, Marx conhece o pensamento de Hegel, filósofo, professor e reitor da Universidade de Berlim. Esse une os jovens que seguem a filosofia hegeliana, condenado principalmente o Estado e a religião. Marx e Jane ficam noivos, porém tanto a família dele quanto a dela não viam a união com bons olhos, e eles só foram se casar 7 anos depois. Karl Marx e Friedrich Engels. A maior parte das teorias de Karl Marx foram desenvolvidas em parceria com Engels. O trabalho, que começou nos jornais em Paris, que publicou, além de muitas de suas teses, vários artigos de Engels. A contrariedade do imperador da Prússia influencia na expulsão dos colaboradores do jornal, entre eles Karl Marx e Friedrich Engels, que seguem para a Bélgica. Uma vez instalados, eles progridem com o desenvolvimento de ensaios e teses sobre o socialismo. Tanto Marx quanto Engels viam o Estado capitalista como defensor dos interesses de uma classe dominante sobre toda a sociedade civil, assegurando assim apenas a vontade da burguesia. A isso, eles nomearam ideologia da classe dominante, que, segundo os trabalhos desenvolvidos, era produzida nas diversas relações de poder da época, não apenas do Estado, como até mesmo da própria família. Marx funda a Sociedade dos Trabalhadores Alemães com o objetivo de fortalecer o movimento operário na Europa. Ele e Engels se unem à Liga dos Justos, que mais tarde se chamaria Liga Comunista, que tinha por objetivo inicial estabelecer o reino de Deus na Terra, com base nos ideais de amor ao próximo, igualdade e justiça. Depois, o movimento foi se ressignificando para a famosa luta de classes. Karl Marx, comunismo. Teorias igualitárias, como as que proviam a suspensão das classes, já existiam desde a antiguidade. Platão, por exemplo, idealizava uma sociedade na qual não existiria propriedade privada e nem o modelo de família como conhecemos. O matrimônio não existiria e os pais não conheceriam seus filhos, que seriam criados e mantidos permanentemente pelo Estado. O diferencial de Marx foi a ideia da luta de classes. Marx e Engels apresentam o socialismo científico em 1848. Desenvolveram um manifesto comunista. Nele, destaca a importância dos operários para a sociedade e observando que, embora os trabalhadores produzam a maior parte da riqueza de um Estado, eles são excluídos dos benefícios dessa produção, que fica nas mãos da minoria burguesa. É importante salientar que Marx não condena a classe burguesa, pelo contrário, ele reconhece a importância do papel que essa classe tem e como contribuiu para a suspensão do estilo feudal. Entretanto, ele e Engels propõem que é um momento desse modelo dar lugar a uma forma mais igualitária de poder. Para isso, Marx acredita que é preciso que a classe operária se reúna e luta contra a opressão que sofre. Algumas vantagens do comunismo de Karl Marx são a luta pelo fim da opressão e o surgimento de um Estado mais igualitário, a dissolução dos interesses privados,
fim do trabalho forçado, fim do trabalho infantil, que era muito comum na época, principalmente nas fábricas, e a gratuidade da educação para todas as crianças por meio de uma rede pública de ensino. Alienação Karl Marx. A alienação, segundo Karl Marx, fala sobre o desencontro existente no capitalismo entre o trabalhador e o produto final de seu trabalho. Dessa forma, segundo Marx, o homem perde-se a si mesmo e ao seu trabalho, que é definido pelo pensador como fundamental para a expressão de cada ser humano. Mais-valia, Karl Marx. Já o termo mais-valia, criado por Karl Marx, é uma teoria que considera o esforço de trabalho e como ele é desvalorizado no sistema capitalista. E é dessa forma que surge o lucro, da diferença do valor entre o trabalho do operário e o produto gerado. Para que isso aconteça, o proletário precisa trabalhar um tempo a mais para suprir as necessidades do capitalista. Em outras palavras, este é um sistema de exploração em que o patrão visa o lucro. Materialismo histórico, Karl Marx. O termo materialismo histórico de Karl Marx, na verdade, não foi nomeado por ele, mas serve para descrever sua teoria, que é um contraponto ao idealismo de Engels. Ela sugere que os homens produzem as suas condições de vida, e sendo assim, a base da história está ancorada ao mundo material. Com isso, Marx defende que as relações de produção devem ser responsáveis pela relação entre as classes sociais. Obras de Karl Marx. Karl Marx teve uma vida de produção intelectual muito grande. Dentre várias obras, citaremos duas principais, as que mais se destacaram, e como elas refletem o que ele estava vivendo naquela época. A primeira é o Capital, onde está voltado totalmente para a economia. A segunda é o Manifesto Comunista, onde integra uma fase de transição, na qual a filosofia já não era mais tão importante, mas ainda conferia forte influência na sua produção. O Capital, de Karl Marx, na verdade ele é uma coletânea de 4 volumes e cada uma se refere a uma parte do assunto. Neste livro, ele aborda o processo de produção do capital, o processo de circulação desse capital, a globalização dada por meio da produção capitalista e a teoria da mais-valia. Aqui ele faz uma crítica ao modelo econômico e político do capitalismo. Nos 3 primeiros livros, o autor apresenta as contradições e falhas econômicas do sistema capitalista. No 4º livro do conjunto, ele expõe sua teoria e soluções para os problemas anteriormente apresentados. Na sua publicação O Manifesto Comunista, escrito em 1848 em parceria com Friedrich Engels, ele apresenta a teoria da luta de classes e do materialismo histórico. Faz uma investigação científica sobre o trabalho proletário. Ele percebe a força e a potência da união e organização da classe trabalhadora. A proposta dele nesse livro é, além da exposição de suas ideias sobre como esse processo da luta de classes poderia promover o comunismo, ele ainda faz um chamado para a participação dessa classe. A publicação do Manifesto levou Karl Marx a ser reconhecido como líder do Partido Comunista, onde ele se apresentou em prol da democracia revolucionária moderna e onde, com suas próprias palavras, ele pede para que os trabalhadores se unam. Karl Marx teve inúmeras obras em diversas fases de sua vida. Quando jovem ainda, ele teve obras mais voltadas para a filosofia, que se destacam A Diferença da Filosofia da Natureza com Demócrito e Epicuro, em 1841, A Questão Judaica, em 1843, Miséria da Filosofia, em 1847, A Burguesia e a Contra-Revolução, em 1848. Dentro dessas transições e suas diversas fases, algumas produções deixaram de ser filosóficas para ter um caráter mais voltado para a economia. E nesta época não houve publicações de livros, mas de artigos e panfletos.
como O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, em 1852, Punição Capital, em 1853, e A Decadência da Autoridade Religiosa, em 1854. As últimas produções de Karl Marx, já numa fase mais madura, ele apresentou estudos econômicos como A População, Crime e Pauperismo, em 1859, Manifesto de Lançamento da Primavera Internacional, em 1864, Salário, Preço e Lucro, em 1865. Frases de Karl Marx. Em toda a sua trajetória, Marx fez frases que demonstravam o seu pensamento, como estas que mencionarei a seguir. A religião é o ópio do povo. Nesta frase, Marx faz uma crítica à religião, querendo dizer que a religião servia somente como um paliativo para os problemas e que a religião não passa de uma ilusão. A quantidade de dinheiro se torna cada vez mais o seu único atributo poderoso. Assim como ele reduz todo ser à sua abstração, reduz-se ele, em seu próprio movimento, a ser quantitativo. A imoderação e o descomedimento tornam-se a sua verdadeira medida. Marx descreve de maneira filosófica, econômica e poética a problemática do dinheiro. Não somente o dinheiro, mas a moeda, o que serve como base para escritos futuros sobre a questão do dinheiro. A história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. Marx defendia uma inversão desta pirâmide social, onde o poder estaria nas mãos da maioria, criando um sistema socialista. Falando em religião, por Karl Marx, ele achava que a religião era o ópio do povo. Para ele, a religião servia apenas como uma ilusão, para diminuir o sofrimento e uma espécie de válvula de escape. Transformação. Então era quando os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Então, para Marx, de nada importava criar teorias se não fosse viável colocá-las em prática. E a luta de classes, a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Para Marx, a luta de classes seria a mola mestra para grandes mudanças materiais, o que, consequentemente, confirma que os trabalhadores seriam fundamentais para criar um novo sistema econômico, político e social, pondo fim ao capitalismo. Trabalho, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Essa citação enfatiza a relação entre a necessidade e a capacidade de trabalho, atestando o equilíbrio entre a produção e a distribuição de produtos. Comunismo. Reunião de homens livres trabalhando com meios de produção comuns e dependendo a partir de um plano combinado. Suas numerosas forças individuais como uma única e mesma força de trabalho social. Karl Marx. O comunismo para ele é uma sociedade igualitária, na qual não existe classes sociais, onde a ideia é que um Estado regencie tudo. Bom, finalizando o nosso trabalho, depois de suas obras, de tudo que foi falado ao decorrer do nosso trabalho, Karl Marx, teve sua família, teve 7 filhos e também teve um filho com a empregada que contratou, Helena Dumont. Entretanto, ele não assumiu a paternidade, nem prestou ajuda à criança.
As publicações de Marx, atualmente críticas, depreciavam o governo alemão. E isso fez com que os governos de outros países também expulsassem ele, a pedido dos alemães. A numerosa família, que vivia momentos de difícil situação financeira, recebeu a contribuição de admiradores do filósofo e se mudou para Londres, de onde Marx prosseguiu com seu trabalho. 2 anos após a morte da esposa, Marx teve uma depressão. Ele adoeceu com uma infecção de garganta que o impediu de falar e até mesmo de se alimentar direito. O quadro evoluiu para um agravamento do sistema respiratório e bronquite. Karl Marx faleceu no dia 14 de março de 1883, em Londres, Inglaterra.